E agora está aqui. Veio provar que eu não existo? Não, sabe, nós ouvimos um boato. Nós? Estive viajando com um velho amigo seu, o Scarpe. Eu poderia ter adivinhado que ele seria o primeiro a me encontrar. Espalhadores de boatos, isso é o que vocês são. Sentem-se e ouçam todos, pois cantarei uma história criada e esquecida em velhos e idos tempos. A história de um homem, o orgulhoso Lanri, forte como flexível aço, da espada que sempre tinha pronta à mão. Ouçam como ele lutou, caiu e tornou a se erguer, para de novo tombar e a sombra padecer. Derrubado pelo amor, o amor à terra natal, e o amor por sua esposa Lira, a cujo chamado fatal, ele se ergueu e cruzou as portas da morte, ouvi dizer, para pronunciar o nome da amada, como o sopro primeiro de seu renascer. Kvothe, defenda-se bem na universidade, deixe-me orgulhoso, lembre-se da canção de seu pai, cuidado com a insensatez, seu amigo Abenthy. Os pais de alguém andaram cantando o tipo inteiramente errado de canção. Matar o Chandriano? Matar Lanri? Como eu poderia sequer começar? Teria mais sorte se tentasse roubar a lua. Eu havia me acomodado por lá. No entanto, afora o desejo de aumentar meu dinheiro para os tempos difíceis, não tinha nada por que viver, nada que me motivasse, nada por que ansiar. Meus dias eram gastos procurando coisas para furtar e maneiras de me divertir. Eu precisava que me lembrassem de coisas que tinha esquecido. Precisava de uma razão para ir embora. Passaram-se anos até eu conhecer alguém capaz disso, até conhecer Scarpe. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da série sobre a Guerra da Criação. Uma guerra que foi, talvez, a mais importante do mundo de Temerant, que reuniu pessoas fortes e poderosas. A guerra que juntou os Sete, o grupo do Chandriano. A guerra que motivou a criação dos Amir e dos Anjos de Telu. No vídeo de hoje, vamos contar sobre o ponto de vista do primeiro a cunhar o termo a Guerra da Criação, o contador de histórias Scarpe. Kvothe completou 15 anos em Tarbean e ainda mantinha uma vida adormecida e enlutada. A melancolia ainda habitava Kvothe diante da morte de sua trupe e de seus pais, de uma forma violenta e muito misteriosa. E em um dia qualquer, no porão de Trepes, uma garotinha conta com assombro que existia um contador de histórias na taberna Meio Mastro nas Docas, que prometia saber todas as histórias do mundo. Prometia também que, caso fosse desafiado com uma história, a qual não conhecesse, pagaria para esta pessoa um talento inteiro. E acredito que não seja só o motivo do dinheiro, mas Kvothe se interessou. E mesmo a taberna sendo localizada num local muito perigoso que era as Docas, um local onde ele havia brigado intensamente e de maneira bastante violenta com Pike, ele decide ir procurar essa história. Mas qual história ele perguntaria? Qual história ele desafiaria esse exímio contador? A história do homem que seu pai prometera cantar, e chegou a cantar alguns versos na despedida de Abenthy, o seu tutor em Hallowfell, a história do poderoso e orgulhoso Lanri. E assim, motivado a saber a história que seu pai cantaria, foi até as Docas, foi até a taberna Meio Mastro e se deparou com um velho de cabelo e barba de coloração branca, de olhos cor de diamante e com a pele bronzeada. E ao sexto sino, como prometido, aquele senhor contaria uma história, e ao seu último gole, ele finalizaria aquela história. E diante de uma avalanche de pedidos, Ilien Orenvelseter sussurrou o nome de Lanri e foi escutado. E assim, naquele dia, ao sexto sino, Scarpe enunciou a história que contaria Lanri e a Guerra da Criação, a história da queda da cidade de Cintilante, uma história muito, muito antiga.
Era uma vez, a anos e quilômetros de distância, um lugar chamado Mirtariniel, a cidade cintilante. Aninhava-se entre as montanhas elevadas do mundo como uma pedra preciosa na coroa de um rei. Imaginem uma cidade grande como Tarbeã, mas tendo em cada esquina uma fonte luminosa, uma árvore verdejante ou uma estátua tão linda que faria um homem orgulhoso chorar ao contemplá-la. As construções eram altas e graciosas, entalhadas na própria montanha, lavradas numa brilhante pedra branca que retinha a luz do sol muito depois do cair da noite. Selitos era o senhor de Mirtariniel. Bastava-lhe olhar para uma coisa e era capaz de enxergar seu nome oculto e compreendê-la. Havia muitos que sabiam fazer essas coisas, mas Selitos era o mais poderoso nomeador vivo nessa era. Selitos era bem visto pelo povo que protegia. Seus julgamentos eram rigorosos e imparciais. Mirtariniel fazia parte de um império. Esse império se chamava Império Ergen. O Império Ergen vinha passando havia muitos e muitos anos por uma guerra terrível, chamada Guerra da Criação. E apesar de o mundo nunca ter visto um império tão grandioso e uma guerra tão terrível, hoje ambos ficam apenas na história. E até os livros de história, que os mencionavam como um boato, se desfizeram em pó. A guerra já durava tanto tempo que seu próprio povo não conseguia mais lembrar-se de um tempo a qual o céu não escurecesse diante das fumaças das cidades em chamas. As cidades eram cheias de fome e peste. O império, há muito tempo, triunfava com muitas e muitas cidades. Porém, hoje em dia, elas mal passavam de cinzas, coalhadas de corpos e de sangue. Mas nesse grande império restavam ainda 8 cidades: Belém, Antus, Tinusa, Emlen, Mirtariniel, as gêmeas Murila e Murela e Vairet. Entre as 8, Mirtariniel era a que havia menos sofrido durante a guerra e a que fora deixada com menos cicatrizes. Ela se protegia com as suas montanhas e com seus soldados valentes. Mas a verdadeira causa da paz de Mirtariniel era a visão de Selitos. Seus aposentos ficavam nas torres mais altas das montanhas mais altas da cidade, e qualquer ameaça de guerra para sua querida Mirtariniel era vista antes de se tornar qualquer tipo de risco. As outras 7 cidades que não contavam com o poder de Selitos encontravam sua segurança em outras fontes. Depositavam sua confiança em grossas muralhas de pedra e aço. Depositavam sua confiança na força dos braços, na coragem, na intrepidez e no sangue. E por isso depositavam sua confiança em Lanri. Lanri era o maior entre os lutadores. Quando sua voz começara a mudar, já se equiparava a uma dezena de homens. Possuía a força do braço e o comando de soldados leais. Casou-se com uma forte mulher chamada Lira, pela qual sua paixão era mais impetuosa que a fúria. Lira era tão poderosa quanto Lanri. Sabia o nome de todas as coisas, e a força de sua voz era capaz de matar um homem e serenar uma tempestade. Juntos combateram o inimigo por anos. Salvaram a cidade de Belém de um ataque surpresa e reafirmaram às cidades a necessidade de fidelidade. E essas mesmas cidades tiveram ali a centelha de esperança e depositaram em Lanri a sua expectativa de paz. Então veio a Black de Drossentor. Black significava batalha na língua da época, e em Drossentor travou-se a maior e mais terrível batalha dessa enorme e terrível guerra. Por 3 dias e 3 noites eles lutaram sem cessar, fosse a luz do sol, fosse a luz da lua. Nenhum dos lados conseguia derrotar o outro e nenhum se dispunha a recuar. Da batalha em si, tenho apenas uma coisa a dizer. Morreu mais gente em Drossentor do que o número de pessoas que hoje vivem no mundo.
Lanri sempre estava onde a luta era mais acirrada, onde era mais necessário. Sua espada nunca deixava sua mão nem repousava na bainha. Bem no fim de tudo, coberto de sangue em meio a um campo de cadáveres, Lanri se ergueu sozinho contra um inimigo terrível. Era uma enorme fera, com escamas de ferro negro, cujo bafo era uma escuridão que sufocava os homens. Lanri enfrentou a besta e a matou. Levou a vitória para o seu lado, mas pagou por ela com a vida. A batalha de Drócen-Thor havia terminado, e o inimigo, expulso para além das portas de pedra, tinham vencido a batalha e invertido o rumo da guerra. Porém, aquela centelha de esperança de paz havia morrido também junto com Lanri. E sua notícia, a notícia de sua morte, espalhou pelo campo como um manto de desespero. Eles tinham depositado sua esperança de paz sobre Lanri, mas Lanri estava morto. Em meio ao silêncio, Lyra se postou junto ao corpo do marido e disse seu nome. Sua voz foi uma ordem, sua voz foi aço e pedra. Sua voz ordenou ao marido que voltasse à vida, mas Lanri permaneceu imóvel e morto. Em meio ao temor, Lyra se ajoelhou ao lado do corpo de Lanri e soprou seu nome. Sua voz foi um apelo, sua voz foi amor e saudade, sua voz o convocou a retornar à vida, mas Lanri permaneceu frio e morto. Em meio ao desespero, Lyra tombou sobre o corpo de Lanri e chorou seu nome. Sua voz foi um sussurro, sua voz foi eco e vazio, sua voz implorou que ele voltasse à vida, mas Lanri permaneceu sem respiração e morto. Lanri estava morto. Lyra chorou, desolada, e tocou o rosto do amado com as mãos trêmulas. À sua volta, os homens desviaram os olhos porque o campo ensanguentado era menos terrível de contemplar do que a tristeza de Lyra. Mas Lanri ouviu seu chamado, virou-se ao som de sua voz e voltou para Lyra. De além das portas da morte, Lanri retornou. A hesitante esperança de paz se transformou em uma chama ardente. Lanri e Lyra venceram a morte através de seu amor. E assim a guerra prosseguiu. Mas com Lanri e Lyra lutando lado a lado, o futuro pareceu menos sombrio. Em pouco tempo, todos souberam da história de como Lanri havia morrido e de como seu amor e o poder de Lyra o haviam trazido de volta. Pela primeira vez na memória dos vivos, as pessoas puderam falar abertamente na paz sem serem vistas como tolas ou loucas. Passaram-se anos. Os inimigos do Império ficaram enfraquecidos e desesperados, e até o mais cético dos homens podia ver que o fim da guerra se aproximava rapidamente. E então boatos começaram a se espalhar. Lyra estava doente, Lyra fora sequestrada, Lyra havia morrido. Lanri fugira do Império, Lanri enlouquecera. Houve até quem disse que Lanri se matara e saíra em busca da esposa na terra dos mortos. Havia uma profusão de histórias, mas ninguém sabia a verdade das coisas. Em meio aos rumores, Lanri chegou a Mir-Tariniel. Sozinho, chegou à cidade cintilante, portando sua espada de prata e sua cota de malha, coberta de negras escamas de ferro. Uma segunda pele feita de sombra, feita da carcaça da fera que combatera há anos em Drócen-Thor. Lanri convidou Selitos a caminhar em sua companhia fora da cidade. Selitos aceitou, na esperança de descobrir a verdade sobre os problemas dele e lhe oferecer o consolo que um amigo pudesse dar. Era comum os dois seguirem os conselhos um do outro, pois ambos eram senhores de seus povos. Selitos ouvira os boatos e estava apreensivo. Temia pela saúde de Lyra, porém temia mais ainda por Lanri. Selitos era sábio, compreendia o quanto a tristeza é capaz de deturpar um coração, o quanto as paixões levam homens bons à insensatez. Juntos, os dois caminharam pelas trilhas da montanha.
Com Lanri à frente, chegaram a um lugar alto na cordilheira de onde podiam avistar toda a terra. As imponentes torres de Mirtariniel cintilavam com um brilho intenso à última luz do sol poente. Selitos pergunta sobre os boatos de Lyra, e diante do silêncio de Lanri, ele infere que Lyra estava morta, e assim oferece apoio ao amigo. Já me deste o bastante, meu velho amigo, disse Lanri, voltando-se e pondo a mão no ombro de Selitos. Silanxe, eu te conecto. Em nome da pedra, imobiliza-te como pedra. Aero, eu comando o ar, que haja chumbo em tua língua. Selitos, assim te nomeio, que todos os teus poderes te faltem, exceto a visão. Apenas 3 pessoas no mundo se equiparavam ao poder de nomeação de Selitos: Aleph, Lyra e Iax. Lanri não tinha poder com nomes. O poder de Lanri estava na força dos braços. Mas o poder de Lanri pesou sobre Selitos. Selitos se viu imóvel como uma pedra, impossibilitado até de falar. E assim, Selitos viu o enorme exército que marchava em direção a Mirtariniel. Mirtariniel foi incendiada e trucidada, e quanto menos se falar disso, melhor. Os muros brancos ficaram carbonizados e correu sangue pelas fontes. Durante uma noite e um dia, Selitos permaneceu inerme ao lado de Lanri e nada pôde fazer além de observar e ouvir os gritos dos moribundos, o clangor do ferro, o estalar das pedras que se partiam. Quando o dia seguinte alvoreceu sobre as torres enegrecidas da cidade, Selitos descobriu que podia se mexer. Virou-se para Lanri e dessa vez sua visão não lhe faltou. Ele viu em Lanri uma grande escuridão e um espírito perturbado, mas ainda sentia os grilhões do feitiço a atá-lo. A fúria e a perplexidade se digladiaram em seu âmago, e ele disse: Lanri, o que fizeste? Lanri estava desolado. Sabia que era considerado um dos melhores entre os homens, e mesmo assim havia destruído a cidade. Minha esposa está morta. A falsidade e a traição me levaram a isso, mas a morte dela está em minhas mãos. Selitos correu os olhos para além das montanhas e compreendeu que Mirtariniel não havia sido a única cidade destruída. Selitos sentiu o vazio por detrás dos olhos de Lanri. Abaixou-se então e pegou uma lasca irregular de pedra. Aquilo não havia sido um ato de loucura. Ambos Selitos e Lanri sabiam. E com os olhos desanuviados, Selitos percebeu. Lanri, diante de tamanha tristeza, havia buscado um conhecimento onde mais valeria deixar em paz, e o obtivera a um preço terrível. Mas mesmo com tanto poder nas mãos, Lanri foi incapaz de trazer Lyra de volta, e o seu poder agora jazia como faca ardente em sua mente. Selitos sabia que mesmo se matasse Lanri, ele retornaria. O nome de Lanri ardia com muito poder, e ele já não era mais Lanri. A ele agora pertencia um terrível nome, Heliax, a qual nenhuma porta seria capaz de barrar. E diante disso, Lanri chorou. Selitos contemplou a terra lá embaixo e sentiu uma pequena centelha de esperança. 6 rolos de fumaça subiam do vale. Mirtariniel se fora e havia 6 cidades destruídas. Mas isso significava que nem tudo estava perdido. Ainda restava uma cidade. E diante da recusa de Lanri em buscar a alegria, Selitos se empertiga e enuncia: minha visão nunca fora turvada até hoje. Deixei de enxergar a verdade em teu coração. Por meu olho fui enganado, porém nunca mais. Ergueu a pedra e cravou a ponta afiada em seu próprio olho. Seu grito ecoou por entre as pedras e ele caiu de joelhos arfante. Que eu nunca mais seja tão cego. Um grande silêncio desceu,
e os grilhões do encantamento se desprenderam de Selitos. Ele jogou a pedra aos pés de Lanri e disse: pelo poder do meu sangue eu te conecto. Por teu próprio nome sejas amaldiçoado. Enunciou o extenso nome que estava no coração de Lanri, e ao som dele o sol escureceu e o vento arrancou pedras das encostas. Então Selitos falou: esta é a minha maldição sobre ti. Que teu rosto permaneça eternamente na sombra, negro como as torres derrubadas da minha amada Mir-Tariniel. Esta é a minha maldição sobre ti. Que teu próprio nome se volte contra ti para que não tenhas paz. Esta é minha maldição sobre ti e sobre todos aqueles que te seguirem. Que ela perdure até o fim do mundo e até o aleu cair do céu anônimo. E assim, as trevas envolveram Lanri. Selitos nunca mais seria vencido pela deslealdade. Vai-te, tua aparência ainda mais medonha por eu saber que um dia foste belo. Já ao proferi-las, no entanto, as palavras tiveram um sabor amargo em sua boca. Lanri, com o rosto envolto numa sombra mais negra que uma noite sem estrelas, foi soprado para longe, qual fumaça pelo vento. E então, Selitos baixou a cabeça e verteu quentes lágrimas de sangue sobre a terra.